Olá, os métodos mais comuns de dimensionamento de estaca são AOC, Veloso e Decur, Quaresma. Os dois são dupla de engenheiros que fizeram um método através de algumas estacas. Não é o que eu recomendo, tem métodos mais precisos, que consideram uma quantidade muito maior de estacas, como o do professor Berberian, mas são métodos que, como surgiram na década de 70 e foram entrados para os livros, eles continuam nos livros até hoje, então eles são usados até hoje. A questão aqui é o seguinte, peguei um SPT, ok? Coloquei aqui basicamente tudo silt para não ter variação entre argila e estaca, para só ficar mais simples, um meio termo, ok? Alguns metros de SPT bem baixo e aqui alguns metros de SPT médio, ok? Primeiro uma estaca de 10 metros. E a questão é, qual método vai dar uma diferença nessa resistência? Qual dá uma resistência maior? Basicamente, através do cálculo do professor AOC, o que acontece é que eu tenho uma resistência limite de 13,2. Ok? Já pelo método Decur, vai ter o quê? Vai ter 16, né? 15,9, 16 toneladas. Então, o Decur junto com o Quaresma dão 16 toneladas, o AOC junto com o Veloso dão 13,2. O que acontece é que eu tenho uma diferença aqui, ó, de 21%. Ou seja, o método de cálculo dos professores Decur e Quaresma dá 21% a mais resistência. Como eu falar. E isso eu vejo muito, então eu discuti isso, que fala, então o método do professor Decur dá uma resistência maior. Não é isso. O método do AOC é muito conservador. Não é isso, ok? Como que eu posso provar? Basicamente, mesma estaca, ok? Eu só vou fazer o quê? Eu vou aumentar 1 metro de profundidade, ok? O que vai acontecer? Eu cheguei no método de alta resistência, ou seja, a ponta agora está forte. O que vai acontecer com o método do professor Decur? 21 toneladas. Então, na última metro ali, lembrando que a gente estava com 16, foi para 21 toneladas. O que vai acontecer com o professor AOC? Vai para 29 toneladas. Ok? Então, enquanto o método do professor Decur estava dando 20% a mais, agora, menos 1 vezes 100, ele está dando 28% a menos. Ok? O que modificou aqui? Primeira coisa que modificou. Eu tenho a base no SPT adequado. Lembra aquela regra do professor Berberian? Quer uma fundação adequada? Apoia abaixo do SPT 20? Pois é, apoiei a base no SPT adequado, pronto, eu ganhei muita resistência na ponta, ok? Consequentemente, o que aconteceu é que como o método do professor AOC, que não subdimensiona, mas sim o método AOC com o Veloso, ele coloca uma maior confiança na ponta, enquanto o método do Decur considera uma maior resistência na lateral. Se você dobrar tudo o SPT, não vai ter como saber a diferença, mas quando você vê que a ponta aumenta a resistência de 13 para 39, você vê que um método começa a ficar muito mais forte que o outro. Ok? Claro, a gente podia ver também, chegando aos 12 metros, que seria um SPT maior ainda, SPT de 50, que é um SPT extremamente confiável, o que vai acontecer é que agora o AOC está com 39 toneladas. Okay? E o Decur está com 25, ok? 25,6 dividido pelo AOC, que é de 39,1, eu estou falando menos 1 vezes 100, vezes 100 aqui agora, 34% a menos de diferença, ok? Que seria 50% a mais de diferença para o AOC, ok? Então o AOC subdimensiona? Não, ele está colocando um valor muito maior, inclusive um valor que viola a NBR 1022. Mas como que viola e aceita? Porque a NBR 1022 é de 2019 e esse método é de 75, ok? Então a questão é, métodos diferentes têm resultados diferentes dependendo do tipo de solo. Não é que o método dá sempre a menos, o método dá sempre a mais, ok?